Continuando o Sermão do Monte, as práticas religiosas. Mateus, capítulo 6, do verso 5 ao verso 8. Sobre a oração. E quando orarem, não sejam como os hipócritas, que gostam de orar em pé nas sinagogas e nos cantos das praças, para serem vistos pelos outros. Em verdade lhes digo que eles já receberam a sua recompensa. Mas, ao orar, entre no teu quarto e fecha a porta. Ore ao seu pai que está em secreto, e o seu pai que vê em secreto lhe dará a recompensa. E orando, não usem de vãs repetições, como os gentios, porque eles pensam que por muito falar serão ouvidos. Não sejam, portanto, como eles, porque o Pai de vocês sabe o que vocês precisam, antes mesmo de lhe pedirem. Aqui, o Senhor Jesus está falando da oração. De novo, quando orarem. Então, significa que a oração é uma prática cristã, é uma prática religiosa, é uma disciplina espiritual. Devemos orar em todo o tempo. A Bíblia fala das orações matinais, fala da oração ao meio-dia, fala da oração à noite, fala da oração na madrugada, fala da oração pública e da oração em secreto. Fala que tu deve abrir o teu coração, se derramar na presença de Deus. A oração é o quê? É uma conversa franca, sincera, verdadeira com Deus. Nós somos filhos de Deus. Qual é o filho ou qual é a filha que não gosta de falar com seu pai, com a sua mãe, de estar na companhia dos seus pais? Nós somos filhos e filhas amadas do Pai eterno, do Pai celestial. Então, a prática da oração é algo que agrada o coração de Deus e nos mantém vivos, fortes, inabaláveis. Jesus, se tu lê os evangelhos, tu vai ver que Jesus orava. E ele orava em particular, em segredo, em secreto. Orava em público. Orava com seus discípulos. Amanhã, no vídeo de amanhã, ele ensina a oração do Pai Nosso para os discípulos. Então, não dá para conceber, para realizar, para entender um cristão que não ora. E não é assim, ó, eu oro domingo na igreja, eu oro antes de almoçar, eu oro antes de pegar o carro. Não, orar em todo tempo. Orar no Espírito. Ter uma prática diária de oração. É disso que nós estamos falando. Então Jesus diz, tudo isso que eu falei é porque quando orarem. Então, nós temos que orar. Se a tua vida tá bem, ora para agradecer. Se tu tá com problema, ora para pedir, para suplicar. A gente já falou aqui no canal sobre oração e súplica. Eu lembro de um adesivo que tinha no carro, ora que melhora. Então, a oração é muito importante. Aí Jesus fala, né? Então, tudo isso foi para dizer quando orarem. Não sejam como os hipócritas, que gostam de orar em pé nas sinagogas e nos cantos das praças, para serem vistos pelos outros. Aqui é óbvio que Jesus não está condenando porque tu orou em pé ou tu orou num canto. Não é isso que ele está falando. Ele está falando que a pessoa ora em pé e ora num canto para aparecer, para se projetar, para ficar
visível, para ficar de uma forma pública, para que os outros vejam que ele está orando. Tem pessoas que oram que parece que estão pregando, estão contando uma história, uma mensagem, um sermão. Isso não é uma oração. Isso é qualquer outra coisa. Tu não ora que nem aquele do publicano e do fariseu. O fariseu orava de si para si, quer dizer, ele estava orando para ele. Ele procurava aquelas palavras para ele e para quem estava ouvindo. Oração não é isso. Oração é tu, um ser humano, o pó, pecador, buscando a face do Deus vivo, do Deus eterno. É tu te humilhar diante do Deus vivo, do teu Pai celestial, buscando o favor desse Deus. É algo de coração, não é algo para se aparecer para os outros. Aí ele diz, Jesus diz, em verdade lhes digo que eles já receberam a sua recompensa. As pessoas vão falar, como ele ora bem. A gente até brinca, orou do Gênesis ao Apocalipse. Conhece toda a palavra. Isso não é oração. Isso é uma exposição. Então Jesus disse, está fazendo para os outros, então os outros vão te dar recompensa. Agora, qual é o jeito certo? Qual é o jeito adequado? Qual é a forma que Jesus, que Deus se agrada? A gente entrar no nosso quarto, fechar a porta e orar ao Pai, em segredo, em secreto, no íntimo, particular. Vai estar sentado, vai estar ajoelhado, vai estar deitado, não sei, mas tu vai estar em intimidade com o Pai. E claro, no quarto, por quê? Porque é um lugar mais tranquilo, que tu vai ficar reservado. Mas se tu não pode, eu muitas vezes, eu recebi força, vitória e bênção por me trancar no banheiro do trabalho, me ajoelhar e orar. Às vezes tu entra no carro, fecha, se tranca e ora. Isso aqui é uma forma de dizer o quê? Vai ficar a sós com o teu Deus, com o teu Pai, com o teu Senhor, com o teu Salvador. E Ele, só Ele, vai ver, vai ouvir, vai te acolher, vai receber a tua oração. E ele diz assim, orando, quando tu estiver orando, não fica repetindo, porque são vãs repetições. E a gente sabe o que quer dizer isso. Porque imagina tu conversar com uma pessoa. Imagina você ficar aqui falando a mesma frase para vocês. Tu não conversa assim com as pessoas. Não é assim. Então por que para Deus tu vai ficar uma ladainha, né? Uma repetição, algo que não é orgânico, que não é natural, que não é do teu espírito, do teu íntimo, do teu coração. Tu tem que falar o que tu sente. Oração é falar o que tu sente, o que tu precisa, é agradecer, é adorar, é estar na presença de Deus, na presença do Pai. Não é porque tu vai ficar falando que tu vai ser ouvido. Então Jesus diz, não sejam como essas pessoas que fazem assim. Porque Deus sabe mesmo antes que a gente fale. Davi diz, antes que hajam palavras na minha boca, tu já sabe. Mas Deus se agrada que a gente fale. O próprio Senhor Jesus, antes de escolher os discípulos, ele orou. Antes de começar o ministério, ele ficou sozinho 40 dias, 40 noites no deserto, orando, jejuando, buscando a Deus para vencer todas as tentações. Paulo orava, Davi orava, Pedro, todos os grandes homens de Deus, tementes a Deus, oram. Então, a oração é uma prática religiosa, sim,
é uma disciplina espiritual que nós devemos praticar diariamente. Amanhã a gente vai ver o maior exemplo da oração, que é o Pai Nosso.